Neste vídeo você irá aprender a destruir mais um argumento dos católicos a respeito das imagens de escultura. Será que admitir o uso correto e legítimo das imagens como arte é um argumento recente do CACP? Será que estamos tentando contornar as argumentações católicas? Você verá tudo isso depois da nossa vinheta. No último vídeo, o católico Daniel, aquele que se intitula missionário, ele tentou argumentar que agora os protestantes estão usando uma outra tática para tentar fugir aí das argumentações católicas. Agora nós estamos admitindo o uso de imagens como ornamento. E ele diz que isso é um argumento recente usado pelo CACP. Será que isso procede? Vamos ouvir novamente o que ele diz e vamos comentar e refutar com evidências e provar mais uma vez que o católico Daniel está redondamente errado. Vamos lá então? Eu vou colocar aqui para você novamente o vídeo dele e nós, costumeiramente como fazemos, nós vamos comentando e respondendo aos argumentos do Daniel. Sempre estavam citando o Êxodo 20, não pode fazer imagem do que está no céu, na terra e embaixo da terra. Agora, os argumentos dos protestantes estão começando a mudar, a tentar inovar alguma coisa para poder tentar se sair das argumentações católicas. É isso que a gente presencia. Agora, já o povo do CACP mostrou até aí uns vitrô de algumas denominações protestantes com imagens. Eu já sabia que existia imagens em algumas denominações protestantes, inclusive nos templos luteranos a imagem de escultura. Só que aí o argumento agora já não é mais esse, né, dos protestantes da nossa atualidade, de dizer que não pode imagem de jeito nenhum. Não pode, não pode, não pode. Agora já estão dizendo, muitos estão dizendo, não, pode sim, pode ter imagem sim, só que é uma imagem de decoração, não tem muita importância, está ali só para decorar. Daí eles não conseguem assumir que estão errados. Vamos lá. Por que eu mencionei o Salmo 138? Olha, aqui é a primeira contradição dele. Primeiro, ele fala que a gente sempre usou Êxodo falando que era proibido fazer imagem. Tá? Aí ele fala que eu mostrei, realmente mostrei, né? Isso foi um balde d'água para a argumentação do Daniel. Mostrei vários vitrais de igrejas evangélicas que têm a sua arte, mostrando principalmente a questão do batismo, numa igreja batista lá do Paraná, lá de Curitiba, aliás. Então isso foi um balde d'água no que o Daniel vinha argumentando, né? Porque o Daniel, assim como outros católicos, eles querem colocar e colar a imagem nos evangélicos de ignorantes, de pessoas que são contra a arte, de pessoas brutas, que querem quebrar imagens, né, que não aceitam nenhum tipo de imagem, né, mas isso não cola mais, né? Conforme a internet vai avançando, nós vamos destruindo essas argumentações católicas e mostrando que os católicos, na verdade, distorcem a fé evangélica que sempre foi crida. Então, esse argumentinho do Daniel já caiu por terra. Então agora ele está usando esse artifício, falando que não, agora eles estão usando uma outra tática, agora eles já estão admitindo imagens. Veja, mas ele se contradisse aqui. Primeiro, ele falou que esse é um argumento recente e que nós estamos usando esse argumento para tentar fugir da argumentação católica. Mas ao mesmo tempo, ele fala que já sabia de esculturas, obras de arte religiosas dentro da igreja luterana. Ora, se ele já sabia que existia isso dentro da igreja luterana, então esse não pode ser um argumento recente. Ou é recente, ou não existia antes. De uma a duas. O Daniel, então, está em contradição. Se ele já sabia, então como ele fala que esse é um argumento recente? Se ele já sabia que os evangélicos, algumas igrejas evangélicas, já usavam algum tipo de arte dentro da igreja, então isso aí já quebra toda a argumentação dele. Mas, é claro, ele não vai admitir. Vamos continuar aqui. Isso não tem muita importância, está ali só para decorar. Daí, eles não conseguem assumir que estão errados. Vamos lá. Muito bem. Ele disse que nós agora falamos que as imagens estão ali para decorar, mas não sou eu que falo. É a historiografia. São os historiadores que falam que no começo da igreja as imagens eram feitas como ornamentos, não recebiam culto, não recebiam dulia ou coisa parecida. Ninguém acendia vela para elas, dobrava perante elas, orava para elas. Não tinha nada disso.
E isso acaba com a argumentação do Daniel, porque até agora ele não mostrou para mim que as imagens lá do Antigo Testamento recebia do Lia a mesma dulia que as imagens católicas recebem. Ora, se a Igreja Católica vai se basear no Antigo Testamento para confeccionar a imagem, e se ela vai transportar toda essa comparação, essa analogia para o Antigo Testamento, então as imagens do Antigo Testamento, para poder servir de evidência para o culto católico, deveria ter recebido o culto também. Mas você não vê isso no Antigo Testamento e nem na história dos judeus. Então, acaba com a argumentação católica, justificando através de querubins, através do ornamento do Templo de Salomão, enfim, acabou. Então, uma coisa é, como eu disse, ter imagens. Outra coisa completamente diferente, é um abismo intransponível entre eles, é essas imagens receberem culto. É completamente diferente. Vamos ver o que ele vai falar mais aqui. Por que eu mencionei Salmo 138? Ah, tá. Agora ele vai falar sobre o Salmo 138, que ele sentiu o peso, né, da argumentação que eu fiz contra ele, que ele fez uma barbárie ali no Salmo 138, interpretou completamente errado, totalmente contrário ao que os pais da igreja, até mesmo na igreja católica, interpretavam, tá? Eles não interpretavam o Salmo 138 como o Daniel está fazendo. E, aliás, eu quero saber, o Daniel está fazendo uma interpretação particular e privada das Escrituras? Ou isso está no magistério da igreja dele? Só está reprisando ou repetindo o que está no magistério da igreja? Ele precisa provar isso para nós. Mas eu separei aqui para vocês algo interessante para mostrar como que o Daniel ele está errado, né? Ele disse, então, que esse é um argumento recente católico, de que as imagens podem ser usadas na igreja como ornamento e tal. Daniel, se o Daniel estudasse um pouquinho, só um pouquinho de história da igreja, ele saberia que isso é inverídico. Ele saberia que, por exemplo, lá no Concílio de Nicéia II, já bem lá na querela das imagens, da iconoclastia, ele sabe que esse argumento já era usado por aqueles que estavam destruindo as imagens. Por exemplo, teve dois concílios antes do Nicéia II condenando o uso de imagens. Depois Nicéia II vem e aprova o uso de imagens e condena os outros dois concílios. Depois, no Império de Carlos Magno, os bispos francos, eles fazem um concílio, o Concílio de Frankfurt, e condena, através dos livros carolíngios, ele condena tanto os iconoclastas quanto Nicéia II. E olha o que eles vão dizer neste livro. Ó, isso aqui é Enciclopédia Católica Online, todos têm acesso. Atenção, Daniel, preste atenção. Você disse que eu não coloquei referências nas minhas transparências. Leia aqui, olha, entra e veja as transparências, veja as referências, tá bom? Depois não vai ficar falando besteira aí. E diz assim, ó, os autores de Libre Caroline admitem que as imagens podem ser utilizadas como ornamentos eclesiásticos. Olha aí, isso é um século VIII. Eu acho que o CCP nem existia nessa época, né, Daniel? Portanto, bispos francos falando que as imagens podem ser utilizadas como ornamento eclesiásticos, para fins de instrução e memória de acontecimentos passados. Aí eles vão bater firme em Nicéia II. É tolice, porém, queimar incenso diante deles e usar luzes, ou seja, velas, embora seja totalmente errado expulsá-los das igrejas e destruí-los. Então eles são contra a destruição, mas são a favor de uma utilização como ornamento e instrução. É o que nós falamos continuamente no outro vídeo, que o pastor João Flávio falou, mas que o Daniel não sabe ler, não sabe estudar, não procura estudar, e aí tentou refutar o pastor João Flávio e está tendo que passar vergonha aí com uma aula de história dessa, né? E ele parece que não para de passar vergonha, porque cada vez que ele faz vídeos, ele comete outros erros históricos, outros erros teológicos. Então a gente tem que sempre estar voltando aqui para corrigir o Daniel. Eu entendo agora por que o Daniel ele se converteu ao catolicismo. Ele diz que era evangélico e se converteu ao catolicismo. Na verdade, ele nunca conheceu nada de protestantismo. Nada. Pelo que eu tenho visto nos vídeos dele e pelos
pelos argumentos que ele usa, pelas ideias que ele professa, meu Deus, ele não entende nada, nada de protestantismo. Agora, Daniel, preste atenção, olha, eu vou citar agora João Calvino, Idade Média, próximo ao Concílio de Trento, contra a Reforma, tá? Eu vou citar aqui as Institutas de João Calvino. A primeira publicação das Institutas foi em 1536. O Concílio de Trento começou em 1545 e durou até 63, tá? Olha o que Calvino fala no seu primeiro livro das Institutas, quando ele vai falar sobre a função e limitação litúrgicas da arte. Tá? A CCP nem existia nessa época, viu, Daniel? Olha o que Calvino fala. Entretanto, nem me deixe tomar dessa superstição, a tal ponto que postule não dever se admitir, em hipótese alguma, qualquer imagem. Olha aí, Calvino. Mais uma vez que a escultura e a pintura são dons de Deus. Mas, uma vez que a escultura e a pintura são dons de Deus, postulo o uso puro e legítimo, tanto de uma quanto da outra, para que não aconteça que essas coisas que o Senhor nos ortogou, para a sua glória e nosso bem, não só sejam poluídas por ímpio abuso, mas ainda também se convertam à nossa ruína. O que Calvino está falando aqui? Que ele é contra a arte, contra as imagens, contra a escultura? De modo algum. Não dever-se admitir, em hipótese alguma, qualquer imagem. Então ele fala assim, tá fora de cogitação a gente proibir todas as imagens. É isso que Calvino está falando. Ele diz que a escultura e a pintura são dons de Deus, são ornamentais. E isso é Calvino, 1536, Daniel. Não existia CCP nessa época. Vamos lá. Outro discípulo de Calvino é um calvinista escolástico. Em 1679, Francis Torrentin, ele escreveu um livro que tem até hoje, está traduzido para o português, Teologia Helêntica de Francis Torrentin. O que é helêntica? Helêntica significa polêmica, que para o português ganha o nome de apologética. Então, nesse livro, nessa obra, ele tem uma parte que vai falar sobre as imagens. Olha o que ele vai dizer. A questão não é se todas as imagens, de qualquer tipo que seja, mesmo para o uso civil e econômico, são proibidas por Deus, como se a arte plástica e todas as imagens, bem como as estátuas, fossem condenadas, embora esta fosse a opinião de alguns antigos, tanto judeus como cristãos. Aí ele vai citar algumas coisas aqui, ainda que esta é uma opinião falsa, que até mesmo a estrutura do tabernáculo e do templo pode ensinar, na qual várias figuras de querubins, bois e outras coisas foram engenhosamente trabalhadas por artistas habilidosos sob a direção de Deus, assim, não condenamos as representações históricas de acontecimentos ou de grandes homens, sejam simbólicas, pelas quais são representadas suas virtudes e vícios, ou políticas, impressas em moedas. Mas, aqui está a grande virada, olha, mas tratamos aqui de imagens sagradas e religiosas que supostamente contribuem alguma coisa para a excitação do sentimento religioso. Percebeu? Ele não é contra todo tipo de imagem, escultura, ele aceita as imagens e ele pode estar falando aqui por toda uma tradição protestante da época reformada, mas por outro lado ele é contra o quê? O culto idolátrico às imagens. Viu a diferença? 1679, CCP não estava aqui, Daniel. 1679. Eu quero trazer agora mais perto um pouquinho, tá? Um pouquinho mais perto. Década de 70, século 20, tá? Franz Schaeffer, ele escreveu um livro maravilhoso chamado A Arte e a Bíblia, que por um acaso eu tenho aqui, já li, muito bom esse livro. E aqui, o Francis Schaeffer, ele vai falar sobre a questão da arte. Ele vai dizer assim, olha, deixa eu achar aqui onde eu marquei. A arte e a ciência têm um lugar na vida cristã, não são periféricas. Para o cristão redimido pela obra de Cristo e que vive segundo as normas das Escrituras e sob a liderança do Espírito Santo, o senhorio de Cristo deve incluir o interesse pela arte. O cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus. Uma obra de arte pode ser em si mesma,
em si, perdão, uma doxologia, ou seja, um louvor a Deus. Aí na página seguinte, ele vai falar nenhuma imagem de escultura e a arte e o tabernáculo. Então ele vai tratar justamente aquilo que o Daniel está tentando provar com o culto das imagens dentro da Igreja Católica, né? Como uma justificativa para as imagens dentro da Igreja Católica. Ele vai falar aqui sobre a arte dentro do tabernáculo. Primeiro, diz ele, temos a seguinte afirmação sobre a arte dos santos dos santos. Farás 2 querubins de ouro, ouro batido farás nas 2 extremidades do propiciatório. O que são querubins? Eles são parte da hóstia angelical. O que estão sendo ordenado aqui? Simplesmente que uma obra de arte seja produzida. Só isso. Que tipo de arte? Arte figurativa. Uma estatuária representando o anjo deveria ser colocada no Santos dos Santos, lugar onde apenas uma vez por ano um homem, um sacerdote, na verdade o sumo sacerdote, né, podia entrar. E deveria ser construída por ordem do próprio Deus. Aí ele vai falar mais aqui, ó, sobre como que Deus gosta de arte. Sobre o templo, ele fala. Perdão, caiu aqui o meu microfone. Também adornou a sala de pedras preciosas, está lá em 2 Crônicas 3:6. E lavrou querubins nas paredes, 2 Crônicas 3:7. Ele vai falar sobre o mar de fundição que estava assentado sobre 12 bois. Em 1 Reis, ele vai falar 7:29. Há um detalhe adicional na descrição nas almofadas, nas 10 bases de cobre do templo. Sobre as almofadas que estavam entre as junturas, havia leões, bois e querubins. Aí vai falar, não por função pragmática, mas por beleza. Simplesmente porque Deus gosta de beleza. Os querubins não tinham uma função religiosa no sentido de receber algum culto de idolia ou ser algum tipo de contato entre o fiel judeu e Deus. Não existia essa ideia. É simplesmente porque Deus gosta de beleza e por isso que ele mandou ordenar ou ornamentar o templo. Só isso. E ele vai continuar falando aqui sobre os querubins e tal. 1 Reis 10, ele fala, olha, fez mais o rei um grande trono. Agora vai falar do trono de Salomão. Junto ao assento tinha 2 leões, junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os seis degraus. E aí ele vai falar várias coisas sobre a arte, né? A arte plástica, a escultura. Então o que Francis Schaeffer ele vai dizer? Que o cristão não é contra a arte. Na verdade, a arte é uma bênção de Deus, é um dom de Deus. A arte por si mesma ela é bela, porque reflete o bom gosto que Deus tem. Quando nós olhamos para o universo, para o céu, nós vemos arte, nós vemos coisas bonitas. E Deus gosta de ornamentar as suas coisas. E ele deu ordem para que no tabernáculo e depois no templo fossem ornamentados, não só com querubins, bois, palmeiras, leões. Será que os leões recebiam culto de idolia? E as palmeiras? Será que ela recebia hiperdulia, latria, dulia, suma dulia? E aí? Claro que não. Nenhum desses recebia nada disso. Por quê? Porque era apenas ornamentos, assim como estava como atesta a história da igreja primitiva nos primeiros séculos. Será que os evangélicos são contra a arte? Vamos dar uma olhadinha aqui, eu separei. O Daniel ele falou que eu mostrei várias figuras, e vou mostrar mais, viu, Daniel? Olha aqui, as estátuas dos reformadores. Eu acho que está em Genebra isso aqui. Tá? Então, não tem nenhum problema fazer estátuas. Tá? Nós não somos contra a arte. Nós acabamos de ouvir tanto a tradição calvinista como a neocalvinista de Francis Schaeffer. E também eu poderia até aqui falar sobre Lutero, as declarações de Lutero, que vai um pouco além. Eu já não concordo muito com Lutero, não. Tá? Eu sei que a igreja luterana tem algumas obras de arte parecidas com a igreja católica, porém não lhe prestam culto. Tá? Não vou condenar os luteranos, eles não são condenáveis por isso, simplesmente por ter essas obras de arte dentro da igreja.
desde que não se transforme em culto. Transformando em culto, são condenáveis tanto quanto as do catolicismo, né? Mas eu sei que, até onde eu sei, os luteranos não fazem isso, né? Então, é o uso legítimo da arte que eles fazem, até onde eu sei. Não que eu concorde. Eu não concordo, né? Eu não traria nada disso para dentro da minha igreja. Muito bem, vamos ver aqui. Aqui o busto de Lutero, né? O busto não, a estátua de Lutero, né? Na frente de uma igreja. Então, os luteranos também usam arte. Os protestantes gostam de arte. Aqui, uma obra de arte feita para comemorar os 450 anos do primeiro culto evangélico no Brasil. 2 pastores aqui realizando a ceia do Senhor. Obras de arte também. Olha, até a Assembleia de Deus, até o presidente da Assembleia de Deus ganhou um busto, né? Isso não é idolatria, isso é arte. Agora aqui dentro de uma igreja presbiteriana, o pastor aí pregando, possivelmente ali seria a ceia, não sei, e uma cruz ao fundo. Isso é idolatria? Não, simplesmente um ornamento, obras de arte. E agora nós temos um pouco mais ornamentadas igrejas luteranas. Como nós falamos, tem até um crucifixo lá. Desde que eles não fiquem tocando crucifixo, fazendo contato, né, querendo acender velas, orar, colocar incenso. Eu sei que isso não acontece, isso é um uso legítimo. Eu não concordo, eu já falei. Mas é um uso legítimo, eles não estão caindo na condenação do segundo mandamento. E agora nós vamos ver a arte na igreja primitiva. Tá? Por exemplo, as catacumbas de Roma. As catacumbas de Roma eram cemitérios cristãos. Tá? E é interessante que a gente encontra principalmente esse tipo de arte no batismo e nos cemitérios. Por quê? O batismo, o cristão renasce para uma nova vida. E no cemitério, quando ele morre, aí ele encontra essa nova vida em Cristo. Então eles comemoravam. Eles faziam um aniversário, chamavam de aniversário, né? Quando o cristão morria, naquela época, os mártires, né? Eles morriam, eles comemoravam o aniversário, se alegravam, porque eles estavam realmente entrando na nova vida. A nova vida que ele entrou através do batismo. Então nós vamos encontrar nas catacumbas de Roma vários tipos de artes, aqui representando principalmente a libertação. E isso é muito interessante, por quê? Porque os cristãos estavam sob perseguição. Então, esses retratos, essas figuras, essas imagens assim que eles pintavam, era para reforçar a fé desses cristãos, porque a maioria deles falavam sobre libertação. Eram os 3 jovens na fornalha de fogo, era a Arca de Noé, e por aí vai, sempre falando sobre uma libertação. Essa aqui é a chamada arte da dura Europa, ou seja, é uma das artes mais primitivas encontradas até hoje, tá? Nessa cidade, Dura Europa, foi encontrada uma sinagoga, uma igreja cristã e um templo de Mitra, tá? Os 3 estavam ornamentados. É interessante que até mesmo a sinagoga e os judeus que são completamente contra as imagens, eles ornamentavam o templo com figuras. Por exemplo, Arão, Moisés sendo retirado da água, né, pela filha de Faraó. Então, tudo isso mostrava uma pedagogia, e é legítimo, desde que eles não prestassem culto a isso, e eles não prestavam. E aqui nós temos a igreja cristã, o batistério da igreja cristã, também seguindo o que tinha na sinagoga, né? As paredes ali estavam também com figuras representando o batismo, representando o processo da vida cristã. Isso é muito interessante, isso é arte cristã, com intuito pedagógico. Não recebiam homilia, não acendiam vela para elas não recebiam nenhum culto especial, ninguém orava por elas, ninguém ficava tocando nelas para receber algum contato com Deus, nada disso. Era simplesmente para instruir e rememorar aquelas figuras que apareciam nas Escrituras. Essa aqui é a Pietà, obra de Miguel Ângelo. Isso é uma obra de arte. Tá? Mas está falando de Maria, está falando de Jesus, sim, mas é uma obra de arte. Não recebe nenhum culto de dulia, latria, perdulia, coisa parecida. Se receber, aí se torna condenável. Mas enquanto obra de arte, é legítima. Né? Agora, quando que a arte ela recebe um culto? Ela continua como arte ou ela se transforma em idolatria? Até agora nós vimos
as obras de arte. No outro vídeo eu mostrei também, né, um pintor cristão, Rembrandt, que foi um reformador, um pintor reformado da Holanda, onde ele pintou várias figuras maravilhosas, são obras de artes maravilhosas. E agora eu mostrei também várias obras de arte protestantes. Vimos as obras de arte na igreja primitiva. Agora que você vai ver, não é obra de arte. É quando a arte extrapola e recebe culto e aí se transforma em idolatria. Isso não é obra de arte. Isso é idolatria. Isso é prestar culto às imagens. Dê uma olhada o que o Papa Francisco e esses outros homens aqui católicos, esses líderes católicos estão fazendo. Ele toca na imagem, porque ele quer receber algo das imagens. Ele beija a imagem. Olha esse outro aqui beijando a mão da imagem, como se estivesse pedindo bênção para a imagem. O outro mostrando a imagem Aparecida para as pessoas. Aqui nós vemos novamente o Papa Francisco beijando aí o que seria o menino Jesus na manjedoura, né? Aqui ele já está quase que benzendo a imagem, se comunicando com essa imagem. Isso é um absurdo, gente. Isso não é obra de arte. Isso ele está dentro de um processo que a Igreja Católica chama de culto às imagens. Isso é culto à imagem. Tá, por exemplo, aqui o Papa Bento XVI e ao lado direito aqui João Paulo II. Ambos aí se arrojando sobre as imagens, orando para essas imagens. É claro que os católicos vão falar, não, nós não oramos para as imagens, não daquilo que a imagem representa. Tá aqui, ó, no Catecismo Católico. E nós vamos ver daqui a pouco. Aqui mais uma vez, orando para essas imagens, né? João Paulo II. Aqui mais fotografias aí dos papas e de famílias católicas rezando para as imagens, diante das imagens, ajoelhados diante dessas imagens. As imagens estão recebendo culto. Aqui crianças ali com velas, tudo acendendo e prestando homenagem às imagens, né? Com flores, velas. Aqui as imagens são levadas em procissão, as pessoas tentando se arrojar, se lançar diante das imagens para tocar na imagem, porque eles acreditam que se eles tocarem na imagem, eles receberão algum tipo de bênção. Isso não é arte. Isso é idolatria. Aqui outra procissão lá de Trindade, em Goiás, procissão do Divino Pai Eterno. Olha quantas pessoas seguem uma imagem. Aqui outras pessoas acenando para a imagem. Ó. Elas não estão acenando para ninguém mais. É para a imagem que elas estão acenando. E elas acham que essas imagens têm algum poder de trazer bênção para elas. E isso é idolatria. Aqui o coroamento das imagens católicas. Então tudo isso mostra que a Igreja Católica, de fato, ela presta um culto idolátrico às imagens. Não é que a adoração, ou como eles queiram, veneração, vai para o protótipo. Ele vai direto para a imagem, como nós veremos aqui no depoimento de um biblista católico. Agora, qual a diferença da prática da Igreja Católica com os pagãos? Será que tem alguma diferença? Por exemplo, aqui nós temos monges budistas prestando a sua veneração às imagens de Buda. Será que isso aqui é idolatria? Será que o Daniel condenaria esses budistas aqui ou não? Ou eles só estão prestando uma veneração, uma honra, uma dulia para essas imagens? É complicado, né? Aqui, um adepto, né, um jovem hindu, prestando a sua homenagem à imagem dos deuses hindu. E aí, Daniel, será que ele está prestando um culto de idolia ou ele está adorando essas imagens? Ele está cometendo idolatria ou não? Ou será que ele está apenas honrando essas imagens? Aqui o culto shintoísta, prestando culto à imagem dos antepassados, com comida, com flores, né? Tudo que a gente viu lá atrás, os católicos fazendo, os pagãos fazem igualmente. Aqui nós temos o pessoal do culto afro, né? Orando, rezando ali perante as imagens, perante o panteão, né, das imagens ali católicas, os orixás, os caboclos, os guias,
né, que faz parte de todo esse panteão ali, possivelmente um centro de Umbanda ali, né, que a gente está vendo. E aí, Daniel, será que eles estão prestando culto de idolia, latria ou idolatria? É idolatria mesmo? Será que eles estão adorando essas imagens? Você condenaria essas pessoas, esses budistas, esses hinduístas, esses shintoístas e esses umbandistas? Será que isso aqui é idolatria? Será que eles caem na condenação do segundo mandamento, Daniel? Ou não? Ou será que eles estão apenas prestando um culto de veneração? E a adoração que eles estão prestando não recai sobre a imagem? Bom, vou deixar o Daniel responder aí no próximo vídeo, se ele quiser fazer, né? Claro. Será que os pagãos, eles podem ser acusados de adorar imagem? Será que os pagãos adoram imagem? Vamos dar uma olhadinha? Bom, eu peguei alguns sites aqui. Esse primeiro site que eu peguei é sobre o hinduísmo. E é sobre a questão da idolatria no hinduísmo. Olha o que esse adepto do hinduísmo vai responder a respeito das imagens. Um equívoco comum é que os hindus praticam a idolatria, como na inspiração de estátuas, pedras ou objetos imateriais, imagens materiais. Nem o corpo com a mente certa adora ídolos. O que é adorado é o ideal por trás dos ídolos. Será que eu já ouvi esse argumento em algum lugar? Vamos lá. Quando saudamos um pedaço de pano com núcleos com isso, a entoar o hino nacional, estamos saudando a nação, que é simbolizado pela bandeira. Não é o pedaço de pano que estamos saudando. Eu também já vi esse argumento em algum lugar, sendo usado por algum chamado cristão aí, né? Vamos continuar aqui. Aí ele vai citar agora uma autoridade que eu não me atrevo a pronunciar o nome, né? Uma autoridade do hinduísmo, onde ele vai dizer, olha, nós hindus, ainda mais fortemente do que os cristãos, olha aí, repudiamos a idolatria, sem sentido. Nós não defendemos Deus menor, ou seja, ídolos ou almas, mas Deus completo. Então, veja bem, Daniel, os hindus não adoram imagens, como você viu lá nas primeiras imagens que eu passei. Eles estão diante dos templos, diante das imagens, fazem rezas para elas, levam em procissão, beijam essas imagens, ornamentam essas imagens, queimam incenso a essas imagens, mas eles não adoram imagens. Eles não são idólatras. Agora vamos ver. E os budistas? No site Budismo Sem Dúvidas, olha o que eles vão falar sobre as imagens. Imagem sim, idolatria não, é o título que está no site. De modo algum, eles dizem, nós não adoramos imagem. De modo algum, as imagens, estátuas, pinturas e demais obras de arte são meios para manter em mente o exemplo do nosso professor, o Buda. Eu já ouvi esse argumento ou alguma coisa parecida também. Esses objetos simbolizam as qualidades iluminadas que ele manifestou. Ao invés de idolatrar ou pedir coisas, lembramos que nós mesmos estamos sujeitos, estamos seguindo seus passos. E que desejamos cultivar essas qualidades de compaixão e sabedoria. Ou seja, se você trocar isso por virtude, fica parecendo um pouquinho com o argumento católico, né, dos santos, a virtude dos santos. Nós não adoramos as imagens dos santos, mas nelas nós seguimos as suas virtudes. É o que o budista está falando aqui. Vamos continuar? E agora, e a Umbanda? Será que eles adoram imagem? Eu fui num site de Umbanda, onde eles falam sobre a questão das imagens de Umbanda. O título é A Umbanda é uma religião que adora imagens? É o título original deles. Frequentemente somos acusados de idólatras por pessoas do movimento evangélico em razão de utilizar as imagens de santos, orixás e demais entidades no altar de nossa tenda. Até mesmo alguns irmãos kardecistas nos atacam sobre esse pretexto. Todo e qualquer frequentador da tenda e da Umbanda, em maneira geral, sabe muito bem que as imagens constantes no altar são meras representações de gesso sem qualquer poder mágico ou misterioso. As imagens apenas servem como representações dos orixás e guias com os quais trabalhamos. Puxa vida, esse argumento parece que eu vi em algum lugar, em algum site católico, mas vamos prosseguir. Analogicamente, podemos dizer que as imagens servem como uma fotografia de uma pessoa querida,
Quando alguém da família falece ou está distante, é comum que o ente familiar trate com carinho a fotografia da pessoa ausente, conseguindo através dela sintonizar o amor e amenizar a saudade. As imagens de santos, orixás e guias exercem a mesma função. Sabemos que ali estão apenas imagens inanimadas de gesso, mas ao olhar para ela, conseguimos sintonizar em pensamento a presença desses seres da luz. Nós não adoramos imagens. O que eu vou falar? É autoexplicativo, é autorrefutável, né? Não posso falar mais nada. E o neopaganismo? Os pagãos adoram imagens? Esse site aqui é de um sacerdote de Apolo, do neopaganismo. Se intitulou ali Gaius Fórius Aétios. Olha o que esse cara vai falar sobre o uso das imagens. E primeiro ele vai condenar, acabar com o cristianismo, nesse site aqui. E depois ele vai falar o uso que os pagãos tinham das imagens. Olha o que ele vai dizer. Fica claro em qualquer relato dos romanos e gregos que nenhum dos politeístas e pagãos de antigamente acreditava que os deuses literalmente residiam dentro de uma estátua da mesma forma que a alma humana habita o corpo humano. Mas que estátuas e imagens são meros lembretes dos deuses, lembrando-nos de sua beleza e perfeição, dando-nos uma representação visual do que acreditamos. É um referenciador de uma ideia, embora possamos supor que uma divindade abençoará uma estátua ou objeto digno com um pouco de sua aura. Nem os neopagãos acreditam em adoração de imagem. Eles não adoram imagens, Daniel. Olha aí. E agora? Os católicos adoram imagens? Olha que eu peguei nesse site Templário de Maria. Tá lá bem claro o título, né? Católicos adoram imagens? É correto se ajoelhar diante de imagens para rezar? Olha o que o site vai falar. Nós católicos não adoramos imagens. Adorar uma imagem é fazer dela um ídolo. Algo, objeto ou criatura que é colocado no lugar de Deus, ou seja, um falso Deus. E a igreja, em seus 2000 anos de história, nunca ensinou tal prática. Para nós católicos, as imagens não têm o mesmo significado que tinham para os pagãos, que as consideravam realmente como deuses. É claro que todos esses pagãos que eu acabei de citar desmentem isso, né? Mas vamos prosseguir. Nós não as adoramos e sabemos perfeitamente que são representações, seja de Cristo, seja de alguma criação de Deus. Por exemplo, prostrar-se diante de uma imagem de Nossa Senhora é, na realidade, prostrar diante da própria mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem acabou de falar isso? Os pagãos, os hindus, os budistas, os umbandistas. É o mesmo argumento. Em sã consciência, e por uma questão de autoestima, nenhuma pessoa com a mente sadia, em pleno século XXI, iria falar que adora imagens. Nenhuma. Isso é degradante demais. É claro que todas elas vão dar desculpas coincidentemente parecidas, pagãos e católicos. Olha o que diz aqui o dicionário bíblico Mackenzie. Esse biblista ele é católico, é da editora Paulus. Portanto, uma literatura católica, um biblista católico. Olha o que ele vai dizer na página 435 a respeito do culto a Baal. No Egito, em Babilônia, a imagem era levada em procissão nos dias festivos. Em Babilônia, era levada como hóspede aos templos de outros deuses, cujas festividades eram celebradas. Preste atenção agora. Isso tudo, entretanto, não era idolatria no sentido rude do termo. Os pagãos adoravam o Deus, cuja imagem era a contraparte terrestre. Não adoravam a imagem em si. Visto, porém, que os hebreus negavam qualquer realidade por trás da imagem, o culto teria recaído sobre a própria imagem, pois nenhuma outra coisa teria podido recebê-lo. Exatamente isso. Maria nem sabe o que está acontecendo aqui. Os santos nem sabem o que se passa aqui na Terra. Quem que recebe essa adulia? Quem que recebe essas orações, esses incensos, essas prostrações? A própria imagem. É o que esse dicionarista aqui está falando que é católico, a respeito do culto a Baal. Eles não adoravam a estátua de Baal,
Mas os judeus falavam que, como não existia nenhum Deus além de Javé, a adoração dos pagãos recaiu sobre a própria imagem. E aí, na página 436, ele vai arrematar dizendo: portanto, os pagãos eram verdadeiros adoradores de ídolos, também, se não sabiam de o ser. Preciso dizer alguma coisa, Daniel? Nada, não preciso dizer nada. E as imagens católicas, elas são apenas ornamento? Porque até agora, nos vídeos do Daniel, eu não ouvi ele falar sobre culto às imagens. Ele está tentando passar, e os católicos de modo geral também tentam passar, que essas imagens são apenas representações. Tem algumas funções ali de representar a pessoa, as virtudes, para nós seguirmos as virtudes dessas pessoas que estão representadas nessas imagens. Mas é mentira. As imagens dentro da Igreja Católica recebem um culto. E quem diz isso não sou eu. São os próprios estudiosos católicos. Por exemplo, nesse livro bem antigo já, Dicionário Litúrgico, do Frei Basílio, olha o que ele diz na página 117 e 118. Esse dicionário eu peguei na biblioteca da minha cidade. As imagens são na igreja, você viu que ali está entre colchetes, né? Eu que coloquei, não está no original. No original começa, são na igreja, mas ele está falando sobre as imagens, tá bom? As imagens são na igreja não apenas um ornato, ou seja, um ornamento, mas objeto de culto. De novo, objeto de culto. Diante delas se acendem velas, fazem-se inclinações e orações. Diante delas fazem-se orações. Elas são enfeitadas, incensadas, ou seja, as pessoas acendem incensos para elas, e conduzidas publicamente em procissão. Ocorrendo o nome do santo na oração da missa, o sacerdote faz a inclinação em direção à imagem, quando esta se achar no lugar principal. Este culto, porém, é relativo. Isto não é tributado à imagem, mas àquele que por ela é representado. Nós acabamos de ouvir toda uma argumentação pagã, diversas religiões que adoram imagem, que têm cultos de imagem, falando a mesma coisa. Aqui, então, há um culto completo e complexo das imagens dentro da Igreja Católica, tá? E o que diz lá o segundo mandamento? Não lhes prestarás culto. Ah, mas são imagens dos deuses pagãos que são proibidas. Não. Não só dos deuses pagãos, mas do próprio Deus. Porque ele alertou Moisés sobre isso. Olha, vocês não viram nenhuma forma quando eu manifestei para vocês lá no Monte Sinai. Portanto, não vão cair no erro de fazer imagens de alguém que é invisível como eu. Então, Deus não admitia a imagem dos falsos deuses, como não admitia a imagem dele mesmo. Então, a condenação de não prestar culto não era só a imagem dos falsos deuses, é de prestar culto à imagem do próprio Deus verdadeiro. É isso que está falando no segundo mandamento. E aqui, no Catecismo da Igreja Católica, eles vão falar sobre o culto às imagens, olha. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. Acabei de falar, né? Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original. Os pagãos acabaram de usar esse mesmo argumento. E quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. Novamente, os pagãos também usavam esse mesmo argumento. A honra prestada a santas imagens é uma veneração respeitosa, e não uma adoração que só a Deus se deve. O culto da religião não se dirige às imagens em si mesma com realidades. O biblista Mackenzie acabou de falar que os adoradores de Baal falavam a mesma coisa. Mas olha sobre o seu aspecto próprio de imagens, que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal, não se detém nela, mas orienta-se para a realidade de que ela é a imagem. Se você colocar aqueles argumentos que nós acabamos de utilizar, pelos hindus, pelos budistas, pelos neopagãos e outros dos pais da igreja, que quando eles iam confrontar os pagãos usavam o mesmo argumento. Por exemplo, Juliano o Apóstata, o imperador pagão, ele combateu os cristãos usando esse mesmo argumento a favor das imagens. O Concílio de Trento também vai falar sobre o culto às imagens, tá? Adoramos Cristo e veneramos os santos, cuja semelhança eles carregam, ou seja, as imagens. Agora, olha o que esse historiador, um dos principais historiadores da igreja, né? Philip Schaff, olha o que ele vai falar no volume 3 do seu livro História da Igreja, a respeito de Juliano o Apóstata.
Ele, Juliano, defendeu a imagem dos deuses dos mesmos fundamentos com que posteriormente os ignólatras cristãos, ou seja, o pessoal lá do Concílio de Nicéia II, que defendia as imagens. Os ignólatras cristãos defenderam as imagens dos santos. Se você ama o imperador, se você ama seu pai, diz ele, você gosta de ver o retrato dele. Assim, o amigo dos deuses adora olhar para suas imagens, o que o enche de reverência pelos deuses invisíveis que o olham de cima. Olha aqui, o que Juliano, o apóstolo, está falando? Que os pagãos, no seu império, não adoravam imagens como era costume dos cristãos o acusarem. Eles não adoravam imagens. Eles prestavam uma reverência a essas imagens. Na verdade, a honra subia para os deuses. E essas imagens se via como um retrato do imperador. Não é o mesmo costume dos católicos, o mesmo argumento que os católicos usam contra os evangélicos para defender o uso das imagens? Pois é. Agora, qual que é o limite entre arte e idolatria? Há uma linha tênue ali, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, nós vimos que Deus proíbe o culto às imagens. E quando a imagem ela recebe o culto, aí ela sai de uma obra de arte e se torna idolatria. Isso é o que aconteceu, por exemplo, no caso da serpente de bronze. Olha o que está escrito em 2 Reis 18:4. Ele, Ezequias, tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Preste atenção que eu coloquei em negrito. Eles chamavam Neustã. Neustã significa pedaço de bronze, tá? A Bíblia fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Como que a gente sabe que essa imagem da serpente de bronze estava recebendo um culto de idolatria e não mais servindo apenas como um ornamento? Vamos dizer assim, uma relíquia ali que há centenas de anos atrás, há muitos centenas de anos atrás, Moisés tinha mandado fazer, ficou guardado no templo, ali apenas como uma obra de museu, vamos dizer assim. Olha, é uma recordação dos milagres que Deus fez e tal. Ninguém prestava nada a ela. E de repente, o que eles começaram a fazer? Começaram a queimar incenso. O queimar incenso foi o sinal, a prova de que essa imagem estava sendo adorada. Não tinha mais nada. Os israelitas não tomaram isso como um Deus. Eles simplesmente começaram a honrar demais essa obra de arte. Ou seja, cruzaram aquela linha de uma obra de arte, de uma relíquia, de algo comemorativo. Eles começaram a prestar um culto. E é isso que é condenável nas imagens católicas. É o culto. Nós vimos lá atrás que o Frei... deixa eu ver aqui. O Frei Basílio, ele disse, olha, as imagens são na igreja não apenas um ornato, mas objeto de culto. Diante delas se acendem velas, fazem inclinações de orações, elas são enfeitadas e incensadas. Incensadas. Ou seja, eles acendem incenso. E qual que era o motivo da idolatria lá? Como que a gente sabe que os judeus estavam idolatrando aquela imagem? Eles estavam ali queimando incenso. É a mesma coisa que aconteceu em Juízes, quando Gideão pegou um monte de joias lá que os judeus deram para ele, em comemoração lá, uma batalha que eles ganharam. Um éfode, como está no original, né? É algo sacerdotal, de colocar assim. E colocou na sua cidade em Ofra. E todo Israel prostituiu-se ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. De um simples ornamento, eles começaram, de alguma maneira, com um espírito místico, a encarar aquele objeto. De uma simples obra de arte, ela cruzou a linha tênue e se transformou em idolatria. É isso que acontece com as obras católicas, com a arte católica.
Elas recebem culto, elas são beijadas, como nós vimos, os papas fazendo isso. Eles dobram o joelho perante ela, eles lhe prestam culto, eles acendem incenso, eles coroam, eles colocam velas, flores, eles beijam, eles pedem a ela, eles tocam nela. Se isso não é idolatria, nós não podemos acusar nem os budistas, nem os hindus, nem os cultos afros de idolatria. Aliás, eles negam tudo isso, assim como os católicos fazem. E aí, Daniel? Não existia CACP na época dos reformadores, mas eles sabem distinguir entre uma imagem enquanto obra de arte e a imagem enquanto recebendo culto de idolatria. Tá? Então, mais uma vez, Daniel, você precisa estudar a história da igreja. Você está mais por fora do que dedão de franciscano, meu querido. Tá? Você precisa realmente se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Jesus te ama e ele quer te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma das maneiras de Deus estar falando com você, Daniel, e todos os outros católicos, é através de vídeos como este. Ouça o que o Espírito diz às pessoas. Tá? Jesus disse isso. Tá? Então, se você ouvir o Espírito Santo e se libertar de toda essa artimanha católica e voltar ao verdadeiro evangelho, volte à Bíblia. Você vai ver que a Bíblia, ela condena esse tipo de uso de imagem que a Igreja Católica tem. Tá bom? Bom, esse vídeo aí era para ser rápido, mas ficou grande novamente. Mas eu espero que você tenha entendido, você que é católico tenha entendido isso. Procure estudar, as referências estão aqui em tudo que eu citei. Você pode consultar, pode verificar se realmente é isso que eu disse nesse vídeo, tá? E espero que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Então até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Um abraço, tchau.